Oi, gente, tudo bem? Hoje tá friozinho, né? Bom, tô fazendo essa aula pela manhã, então mais frio do que o normal. Para quem está acostumado em Cuiabá, isso é novidade, certo? Olha só, a nossa aula de ensino religioso de hoje, ela vai trabalhar com o capítulo 7. No capítulo 7, nós falaremos sobre as manifestações do sagrado. Como sagrado, né? Como aquilo que a gente entende por sagrado, aquilo que a gente compreende por ser algo sagrado, se manifesta na nossa vida, tá certo? Então, quero começar a nossa aula, uma vez que nós estamos abordando a questão do sagrado, pedindo as bênçãos de Deus para cada um de nós, né, que nós possamos todos, vocês em casa, nós também em casa, né, nesse formato de aula que nós estamos tendo, possamos receber as bênçãos de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, certo? Bem, vocês se lembram que nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, né, a gente vem falando já do sagrado, de símbolos sagrados, de espaços sagrados, animais sagrados. Vocês se recordam, né, que a gente já abordou essa aula. Eu já falei com vocês numa das aulas sobre os elementos sagrados, né? Falamos também o que significa o sagrado. Se vocês não se recordem, ou, professora Cássia, esqueci o que é o sagrado. Então, nós vamos lá para a página 38, na abertura dessa unidade, ele vai trazer um pouquinho do que é o sagrado, né? Vocês se recordam, e aí quem precisar desse auxílio agora, né, nós vamos lá para a página 38. Lá ele vai dizer assim, que a palavra sagrado se refere a algo, tá? Ou de valor simbólico associado a alguma coisa religiosa, de religiosidade. Então, lógico, né, que quando a gente fala de manifestações do sagrado, nós vamos estar associando, estar ligados às questões, né, religiosas, certo? Bem, então vamos entendendo. Depois, com o passar do tempo, a gente foi observando dentro, né, do capítulo 5, tá? Nós fomos observando os lugares sagrados, né? A gente falou do rio Ganges, da Caaba, lá na Pedra Negra, que está em Meca para os muçulmanos. Falamos do Templo de Jerusalém. Lembra? Até a professora Carla foi quem explicou essa aula, onde ela explicava sobre o Muro das Lamentações para os judeus, né? Falamos dos elementos sagrados, a luz, a água, o fogo. Então, nas religiões, né, o sagrado se manifesta associado ao simbólico, tá bom? Então, vamos lá. Até aí, acho que isso é uma memória, dá pra gente lembrar tudo direitinho, tá bom? Depois, nós fomos passando por alguns textos, né? Lembramos Gênesis, onde, né, lá no início da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, novamente, a gente vai falar disso nesse capítulo, tá bom? Bem, então vamos lá, caminhando mais um pouquinho. Também falamos no capítulo 6, não sei se vocês se recordam, olha lá, né? Eu estou usando o livro físico, né? Vocês com o livro digital, nessa página, tendo então acesso aos símbolos, que nós trabalhamos também em outras aulas, tá? E aí, esses símbolos que expressam, né, mensagens, que expressam significados e que também estão associados à religiosidade, ao sagrado, tá bom? Bem, até aqui acredito que
fizemos um panorama e que vocês conseguiram ligar o capítulo 5, capítulo 6, para chegarmos nesse capítulo, nas manifestações do sagrado, com mais propriedade, com mais conhecimento, certo? Até aqui, acredito que vocês estejam tranquilos. Também, antes de ir para frente, me lembrei que tinha uma atividade sobre duas simbologias sagradas no catolicismo, no cristianismo, né? E o que a gente encontra aí em outras religiões, tá certo? Então, acredito que vocês tenham feito essa atividade. Depois falamos do pão, a simbologia que envolve o pão, principalmente para os cristãos católicos, o pão associado à Eucaristia, o corpo de Cristo. Então, tudo isso para nós chegarmos ao capítulo 7, tá bom? Eu comecei o capítulo 7, eu trouxe essa imagem de abertura porque eu queria me assemelhar muito ao que está na página 54, tá? Que é essa ideia de sagrado enquanto imensidão. Então vamos lá, a partir, né, de contemplarmos essa imagem maravilhosa, a gente então começa basicamente, né, e agora direto o capítulo 7, tá? Bem, no capítulo 7, a gente tem na página 54 exatamente esse panorama. A luz é a luz, o céu é o céu. Onde podemos ver a manifestação do sagrado, daquilo que é divino, do absoluto, do Criador de Deus? Aqui, primeiro parágrafo da página 54. A resposta é muito simples, em tudo que existe. Quando nós associamos toda a criação, todos os elementos criados, todas as criaturas, nós temos então, né, tudo isso associado ao sagrado, ao divino, ao absoluto, ou seja, a Deus. Tá? Então, o nosso livro, no capítulo 7, ele traz uma missão difícil, tá? Não vou dizer para vocês que é fácil abordar essa questão, até porque, né, é algo muito pessoal. Quando a gente fala de sagrado, daquilo que a gente entende por sagrado, é algo muito único, tá? Mas a gente, se na sala de aula, né, nós tivéssemos presencial, a gente iria discutir, conversar, poder explicar o que é sagrado para você, você poder explicar para o colega aquilo que é importante, que é sagrado para você. Alguns vão dizer assim, mas professora, eu não tenho nenhum elemento sagrado, e aí a gente vai construindo essa concepção do que é sagrado, tá certo? Mas vamos, né, apreciando um pouquinho essa paisagem e a reflexão. Ou seja, a resposta, isso está no segundo parágrafo da página 54 do livro de vocês. Tá? A resposta é simples, em tudo que existe. Então, seguindo, tá? Ele pede que olhe à sua volta e perceba tudo que existe concretamente e tudo que existe abstratamente. Tá? E aí nós vamos conseguir perceber Deus. Nós vamos conseguir perceber esse sagrado, de acordo com a página 54. Tá? No livro também tem dois linkzinhos, né, que sugere que a gente converse com vocês, buscando entender e respeitar essa concepção, né, que vocês, na idade de vocês, tá, têm sobre sagrado, tem sobre Deus. Às vezes a gente usa umas expressões abstratamente, né, o transcendente, e aí vocês ficam olhando assim, aí a gente já sabe, né? Então vamos trazer isso mais concretamente. Então,
que experiência, talvez experiência ainda não, porque vocês são muito jovens ainda, né? São crianças, tá? Mas, eu sei que vocês não gostam de chamar de crianças, tá? Mas é importante a gente perceber que aos poucos, né, nós vamos tendo esse conhecimento, essa familiaridade com Deus, tá bom? Então, é isso que aborda, né, na introdução da página 54 do capítulo 7, tá? Bem, seguindo, observe aí, olha a sua volta, que é aquilo que eu falei anteriormente. Veja, vamos conseguir perceber, né, Deus em tudo isso, a criação em tudo isso, tá? Então, para a gente conseguir, aos poucos, entendendo o que o capítulo 7 quer mostrar para nós. Aí vocês vão falar assim, mas professora, natureza, né? Rios, cachoeiras, florestas, tá? Mas aí vocês vão entender daqui a pouco, quando nós chegarmos a partir da página 57, falando um pouquinho, tá? Dessas questões que estão sendo desrespeitadas, dessa criação que não está sendo levada em consideração com respeito, tá? Por isso, essas imagens associadas à natureza, ao Criador. Olha lá, está ainda, né, falando do texto bíblico de Gênesis, porque nós estamos trabalhando essas concepções, tá? E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Isso é muito bonito e vale a pena a gente refletir um pouquinho. E aí nós vamos para a página 55, onde na página 55, tá, nós vamos perceber que esse Deus, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, tá, ele quer se aproximar da gente, ou que a gente se aproxime dele, né? Então, é uma reflexão que vale a pena a gente discutir. E aí traz, tá, a figura de Jesus. E trazendo a figura de Jesus, é onde na nossa página 55, o texto vai mostrando que era a forma de se aproximar de Deus. Então, né, nós temos Jesus. E Jesus vai dizer que para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, né, é necessário que a gente tenha amor. A gente tem visto muitas manifestações de amor, de solidariedade neste período de pandemia, né? Eu tenho lido bastante sobre os gestos concretos, né? Visto bastante gente, do pouco que tem, doar para aqueles que não têm. Então, isso é manifestação de Deus. É isso que Jesus pede para a gente, né? Nesse compartilhar, nesse doar, tá? E mais embaixo, falando do Evangelho, né? Nós temos o pense a respeito. Por quê? Porque ele vai falar da palavra ângelos, né? Olha lá, quando a gente volta no slide anterior, que eu não consigo voltar, tá? Mas eu quero que vocês observem novamente, né, o slide anterior, onde tem a figura de Maria com a anunciação. O anjo anunciou a Maria. Então, né, as pessoas católicas costumam, né, ter o anjo da guarda, tá? Então, as pessoas carregam essa espiritualidade muito forte, tá? Então, a gente associa essa imagem a que está aqui na página 55, que é o momento do Ângelus. No colégio, às vezes a gente na oração da manhã ou na oração da tarde, a gente costuma rezar o Ângelo. Lembra? O Santo Anjo do Senhor, que a gente pede que nos guie, que nos oriente, que nos guarde. E para a Igreja Católica, o Papa reza o Ângelo, tá?
todos os domingos ao meio-dia. Então, o momento que sai, né, na frente, lá na janela da casa dele, para esse momento de oração, que convida também nós, em nossos pequenos momentos de oração, a rezarmos o Ângelo, tá? Bem, então vamos lá. Hoje a nossa aula é muito religiosa, tá? Porque a gente vai falar exatamente de todas essas concepções. E aí vamos andando. Falando nisso, olha lá, novamente elementos da natureza. Por quê? Lá na página 57, tá? Antes disso, na 56, ele volta falando da oração mariana do Ângelo, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente, principalmente no Coração de Jesus, nas nossas aulas, nos nossos momentos de oração, a gente costuma, né, durante a semana, nesse momento, rezarmos o Ângelo. Ele vai falar que em várias vezes, né, em nome da ciência, então, busca-se entender essa origem do universo. E aí a gente tem associado a ciência, tá? O texto bíblico, a Bíblia, o Evangelho, né? A religião, que ambos buscam explicar, buscam decifrar esse mistério que é o universo, tá? E aí ele traz o historiador e antropólogo, o Mircea Eliade. O Mircea é sempre mencionado nos nossos livros de ensino religioso, tá? E ele vai afirmar o quê? Que o sagrado se manifesta um poder superior. Segundo ele, segundo o Mircea, tá? É uma experiência que é uma sensação, é uma percepção de hierofonia. O que é isso? Hierofonia, tá lá na página 57, tá? Ou seja, através de um objeto, de um animal, de uma pedra, de uma árvore, tá? No caso, as manifestações são através dos elementos sagrados. Por isso, a gente tem, né, as imagens aqui ao lado, para fazer essa associação, tá bom? Bem, e aí ele vai pedir que você observe todas essas manifestações, né? Que você veja o divino, veja como Deus criou, olha a percepção a perfeição de uma colmeia, né? As cores de uma borboleta e assim por diante, tá? Enfim, ele pede que a gente faça tudo isso, né? Uma simples ação faz toda a diferença quando a gente joga o lixo. E no final da página 57, tem um linkzinho que vai levar vocês a 2 vídeos, tá? Então, no livro digital, tá? Vocês têm essa ponte que leva vocês a um outro lugar, a uma outra página com 2 vídeos. Vale a pena ler, assistir, vale a pena prestar atenção e fazer a associação com o conteúdo, tá? E eu coloquei, né, uma sugestão aí também, tá? Então, por favor, é importante vocês terem em mente tudo isso. E na página 58, que aí é o que eu quero que vocês façam dessa vez como uma pequena atividade. Não é nada grandiosa, tá? Mas tem aí uma atividade. Veja o que acontece com os animais. Esses, né? Aí a gente sabe que é com aquela ideia que muitas pessoas pensam, é só um papel, é só um copo plástico, né? E aí esse é só, todo mundo vai pensando assim e olha o que acontece, tá? Mas também, ó lá, tem a sugestão para vocês assistirem, tá? Para que a gente possa desenvolver então essa atividade. E aí a atividade pede, tá? O trecho que essa sua atitude pode causar sofrimento a outros seres. Pensando nisso, acesse o link do projeto Tamar, Biomas. Só de olhar aqui a tartaruga eu já vou para o projeto Tamar, não é isso. Para o projeto Biomas, tá? Caso vocês não consigam abrir, me mande depois um e-mailzinho que eu vou compartilhando com vocês,
tá certo? E veja o impacto de tudo isso no meio ambiente. E aí, depois de tudo isso, nós discutiríamos em sala. Como a nossa aula é AD, à distância, a gente não vai discutir em sala, o que você vai fazer? Converse com a sua família, né? Senta com o pai ou a mãe, um irmão, ou com um amigo por videochamada, né? Aí a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, tá certo? E organize uma lista de ações que você e a sua turma, nesse caso que você, né, pode fazer para transformar o planeta. Olha lá, nada mais justo, né? Nada mais direcionado do que nesse momento. O que nós poderíamos fazer? Quando ele cria uma lista, não precisa ser uma página de caderno, gente, por favor, tá? Faça ali 3 passos, 3 sugestões, né? Eu poderia ajudar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Anota no caderno de ensino religioso. Nós teremos com certeza um momento para compartilhar isso, tá certo? Essa é a atividade de vocês. Na página 58, pensar, refletir, conversar com a família, assistir e ler o projeto Biomas, a sugestão do projeto, tá? Ou conversar com os colegas por videochamada, como vocês quiserem, e colocar pelo menos 3, tá? Pelo menos 3 atitudes para nós melhorarmos o nosso planeta, tá certo? Tchau, tchau, até a nossa aula da semana que vem, ou melhor, a gente se vê na aula de sexta-feira do GEP, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem em casa e eu não vejo a hora de nós podermos nos encontrar novamente, tá bom? Tchau, gente!